Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, professora Márcia Ramos Martins e o meu parceiro, o meu intérprete, Victor! Olha só! Então a nossa aula, amadinho, será sobre o quê? Será sobre tipos de predicado. Já passou a parte do tipo de sujeito, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, começando a nossa aula 40.1, tipos de predicado. Conhecendo a habilidade da aula. Analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, como a ordem dos constituintes da sentença e a sintaxe de concordância, de regência, de modo a potencializar os processos de compreensão e produção de texto e a possibilitar escolhas adequadas à situação comunicativa. A nossa árvore do conhecimento com o nosso tema. Sintaxe, tipos de predicado. Belezinha? Muito fácil, né? Então, amadinho, vou conversar aqui com vocês. Lembra da estrutura básica da oração? Nós estudamos, né, os tipos de sujeito, o sujeito simples, lembra lá? Isso mesmo, é aquele que possui apenas um núcleo. Lembra do exemplo? Então, fale um outro exemplo aí para mim. Isso, a casa está abandonada. Muito bem. E agora o sujeito composto? Isso, amadinho, João e José jogam bola, parabéns! Agora o sujeito desinicial, eu quero ouvir. Isso mesmo, fizemos a tarefa. Gente, vocês estão demais, estão de parabéns, fico muito feliz. Faltam dois ainda. Agora tá faltando o quê? O indeterminado, que eu só tenho uma informação, mas não dá para saber quem fez essa ação, não é mesmo? Olha só, falaram mal de José. É, muito bem. E o outro exemplo? Isso também, amadinho. Precisa-se de boas notas. Olha que bacana. Agora, para fechar, ó, sujeito inexistente, oração sem sujeito. Ah, esse exemplo aí é lá do lado do slide, né? Neva muito na Europa. Parabéns. Então, só que hoje, amadinho, você já sabe, você aprendeu os tipos de sujeito. Hoje a gente vai analisar a segunda parte, né? Que é o tipo de predicado, né? O predicado, ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Certinho? Nós vamos analisar agora o quê? Uma imagem bem bonita e dessa imagem nós vamos tirar o quê? A oração. Vamos lá comigo. Olha só. Aqui eu tenho, ó, uma senhora. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Aqui, ó, esta imagem. E duas crianças prestando atenção e um senhorzinho ao lado, ou seja, um casal de idoso. Bem, pela aqui, essa obra é de Eugênio Zampiguin. Não sei se é assim a pronúncia, mas é Eugênio. E olha só que interessante, amadinho. Uma galinha aqui catando milho, comendo, né, amadinho? Então tá dizendo o seguinte, ó. A avó conta as histórias de sua infância. Olha só, a avó. Então, essa senhorinha está representando a vozinha, tá bom? E faz de conta que essas crianças que são vocês. Lá no tempo,
não muito distante, você ia para a casa dos seus avós e lá você costuma ou costumava ouvir historinha? Então faça de conta que é essa vozinha aqui, ó. A avó conta as histórias de sua infância. Aí você faz a pergunta: quem conta as histórias de sua infância? A avó, que você já sabe que é o sujeito da oração. Tá certo? Aqui eu tô falando de quem? Da avó. O que a avó faz? Ela conta história. Então, quando vou falar do predicado, é a partir da ação, a partir do verbo. Belezinha? Então, aqui eu tenho o sujeito, só para mostrar para vocês a estrutura básica, né? Os elementos básicos da oração. Eu tenho um sujeito, vou ajeitar aqui meu Tzinho. Vou tirar esse outro, senão vão pensar que eu coloquei acento aqui no... Opa, apaguei foi tudo, amadinha. Eu tô ficando calma, muita calma nessa hora. Pronto, sujeito. Vou escrever completo, vai ficar bonito. Sujeito. E esse restante que tá e onde é o predicado. Então, o nosso assunto vai estar direcionado nessa ondinha aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Predicado verbal. O que será predicado verbal, amadinho? Ó, quando falar da ação do sujeito. Se fala da ação do sujeito, você vai olhar para onde, amadinho? Você vai olhar para o verbo. Esse verbo vai indicar a ação. Beleza? Vamos prestar atenção aqui, ó. O neto visitou a avó. Então, aqui eu tenho um sujeito. Visitou a avó é a ação. No caso aqui, ó. Qual é a ação aqui? Visitou, que é o verbo, tá indicando uma ação. Beleza? A menina entregou flores para aniversariante. Quem entregou flores para aniversariante? A menina. Então, já sei que a menina é o sujeito. Esta outra parte aqui é o predicado. Beleza? E o que ela fez, amadinho? Entregou. Então, essa aqui é a ação que ela fez. Toda a família festejou. O que festejou? Quem festejou? Toda a família. Então, aqui eu tenho o sujeito. Essa partezinha aqui eu tenho a ação. Então, esta ação é o que? É o verbo, tá certo? Então, essa parte aqui é a informação que eu tenho do sujeito, então ele é o predicado, tá certo? Então, predicado verbal. Vamos ler aqui o conceito que está lá no livro, na gramática. Possui um verbo de ação, que é também o núcleo do predicado. O verbo pode ser ou não ter complemento, isto é, vir acompanhado de objeto. Presta atenção. Para facilitar, eu vou querer que você olhe um pouquinho para mim, para eu explicar essa parte aí, se ele pode pedir um complemento ou não. Ele é um verbo de ação. Ok, para ser predicado verbal, é necessário um verbo de ação. Vamos lá. A professora fala. Pronto. Qual é o predicado? Muito bem, fala. Esse verbo é de ação? É. Ele precisa mais de alguma coisa? Não. Ele sozinho já passou a mensagem. Ele é um predicado verbal. Ele é o núcleo do predicado porque fala de uma ação. Ok. João joga... Joga o quê? Bola. Presta atenção. João joga o quê? Bola. Joga bola é o predicado. Qual é a ação, amadinho? Verbo. Muito bem, é o verbo jogar. Então, o jogar é o núcleo do predicado verbal. Bola está completando o sentido do verbo. Belezinha? Agora sim, João precisa
precisa de quê? De carinho. Então, esse de carinho está completando também o verbo precisar. Beleza? Então, o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo, é a ação. Tá bom? Ela pode ou não vir acompanhada de complemento. Beleza? Vamos voltar lá para a tela e acompanhe. Preste atenção, não é para dormir não. Vamos lá comigo. Vamos lá, amadinhos. Então, aqui, ó, o neto visitou. É uma ação. Então, esse avó aqui, ó, tá completando o sentido do verbo. A menina entregou o quê? Flores. Para quem? Para aniversariante. Amada, mas só que olha só, vai ter uma aula exclusiva para explicar sobre essa questão dos complementos, tá bom? Toda a família festejou. Pronto, esse daqui, ó, já tá completo. Sozinho ele já passou a mensagem. Então, ele aqui também é núcleo do predicado verbal. Todos esses exemplos aqui são predicado verbal, porque tem núcleo, o verbo, né, ele indica uma ação. Chegando aqui o predicado nominal. Se lá, nos outros exemplos, foram predicado verbal indicando uma ação, aqui, quem vai ser o núcleo não vai ser mais a ação, vai ser o nome. Como assim, amadinha? Vamos ver aqui no exemplo, ó. A avó ficou surpresa. Presta atenção. A avó ficou surpresa. Esse verbo ficar, ó, ele indica o quê? Né? Um estado, né? Então, esse surpresa está ligado à avó, tá bom? Avó surpresa, tá? E aqui eu tenho um verbo de ligação, que eu vou explicar isso aqui com calma. Porque eu não posso nem tampar aqui, mas faz de conta que não tem esse ficou. Avó surpresa. Pronto. Tá bom? Vamos ver outro exemplo para ficar melhor ainda para vocês. Temos aqui o quê? O que é o predicado? Olha só. Já tá ali, eu já tinha feito a setinha para ficar para vocês. Os netos estavam felizes. Ó, quem estava felizes? Os netos. Presta atenção aqui, ó. Então, eu vou cortar bem aqui para você entender que esta partezinha aqui é o predicado nominal. Quem é o núcleo do predicado nominal é o nome. Você já sabe que estava é verbo, tá certo? Então, se é o nome, eu vou escolher surpresa. Olha aqui. Esse aqui é o núcleo, que eu vou chamar de predicativo do sujeito. E predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma atribuição, é uma característica ao sujeito. Felizes, netos, né? Os netos felizes, viu só? Estão ligados diretamente ao sujeito. Quando eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal, tá bom? Vamos lá. Verbo de ligação determina o estado do sujeito. Então, tá ligado diretamente ao sujeito que tá aqui na seta, amadinho. Então, o que tá lá escrito na gramática? Que o predicado nominal possui como núcleo o nome, que caracteriza o sujeito da oração e está ligado a este por meio de um verbo de ligação. Por isso que é verbo de ligação. Nesse caso, a característica é o núcleo do sujeito. Então, ó, tá aqui. Por isso que é predicado nominal. Olha a fórmula que você vai colocar aí. Quando eu tenho verbo de ligação mais PS, que é predicativo do sujeito, é igual a PN. Belezinha? PN, predicado nominal. Não é para pensar outra coisa, não. Tá bom? Então, amadinho, vamos dar sequência aqui, ó. Predicado verbo nominal. Opa! Pelo título aí, ó. Predicado verbo nominal. Já sei que serão 2 núcleos. Um para ação, outro
estado. Então, ação mais estado num predicado. Olha que lindo, rimei sem querer. Então, amadinho, estamos aqui, ó. A avó festejou animada. Já sabe quem é o sujeito? É a avó. Festejou animada. Qual é a palavra que indica ação, amadinhos? Então, eu tenho aqui a ação. Vou colocar aqui, ação. E aqui, ó, animada é a palavra que está indicando o quê? O estado. Oh, Márcia, essa letra tá linda, essa letra, Márcia. Então, vamos continuar aqui. Então, aqui no predicado, amadinho, apareceu ação mais estado. Tá certo? Se eu colocasse assim, preste atenção, só para você entender. A avó festejou. Presta atenção. Aí, essa aqui é uma frase, uma oração, né? A avó estava animada. Animada. Belezinha? Ó, aí eu quero formar apenas uma oração. O que eu vou fazer? Tchan, eu vou tirar o verbo de ligação. Eu vou apagar aqui, ó. Ó. Aí transformou em só uma, que veio pra cá, ó. Faz de conta. Opa. Mas você tá perdendo aqui. Faz de conta que ficou só essa. A avó festejou animada. Estão entendendo, amadinho? Porque o verbo de ligação é aquele que eu posso retirar da oração. Tá certo? A avó animada continua entendendo. Tá bom? Vou apagar tudo para ficar lindo. Pronto aqui e vamos continuar. Belezinha? Então, vamos lá. O que fala sobre o verbo de ligação? Ou o predicado verbo nominal, tá? Olha só. Vamos continuar aqui. Eu tenho o seguinte. O menino deixou a avó orgulhosa. Pronto, já sei que aqui é o sujeito. Essa partezinha aqui é o predicado. Aqui eu tenho ação. Ação, eu tenho dois núcleos. Aqui é núcleo e aqui é núcleo. Só que aqui, ó, ação, né? O núcleo e também núcleo. Eu não posso ter aqui, apresentar dois núcleos de ação não, de predicado verbal. Só é um. Um vai ser ação, outro vai ser estado. Por isso que é predicado verbo nominal. Presta atenção aqui, amadinho. Esse animada tá ligado a quem? A avó. Eu vou chamar esse animada de PS. Presta atenção. Por que PS? Porque é predicativo do sujeito. A animada tá ligada à avó. E a avó é o quê? É o sujeito. O menino deixou a avó orgulhosa. Agora presta atenção. Esse aqui é o núcleo, né, do predicado do nominal, mas só que aqui tá ligado a quem? A avó. A avó, amadinho, tá completando o sentido desse verbo aqui, ó. Deixou. O menino deixou. Deixou o quê? A avó. Deixou a avó. Então, esse daqui é o complemento verbal. Quando eles têm esse complemento verbal, eu chamo de objeto. Tá? Ele é objeto, porque é o complemento verbal. E esse orgulhosa não tá ligado ao sujeito que é menino, mas sim ao complemento aqui, que é o objeto direto. Então, eu vou chamá-lo de PO, que é o predicativo do objeto. Beleza? Ai, professor, tá complicado? Relaxa, amadinho, que vai dar tudo certo. Tá bom? Eu vou explicar com mais calma esse negócio aqui. Então, vamos dar sequência aqui para você entender. Ó, predicativo do sujeito e eu tenho o quê? Predicativo do objeto. E quando que eu tenho um predicado nominal? Lá no livro de você vai estar escrito o seguinte: apresenta um verbo de ação, vamos lá, um verbo de ação, um verbo significativo e mais uma característica. Essa característica é um estado, que pode se referir ao sujeito, se for ao sujeito, é predicativo do sujeito, ou ao objeto, que é o predicativo do objeto, como aconteceu aqui, ó. Se for sujeito, a característica do sujeito é predicativo do sujeito. Se for ao objeto, é predicativo do objeto. Fácil, né? E vamos
para chegar a essa parte aqui. Então, já foi predicado verbal, né? No predicado núcleo é o verbo, um verbo significativo. E falei do predicado nominal, eu vou ter verbo de ligação e o núcleo é o estado. E predicado verbo nominal, eu vou ter ação e estado. Fácil, né? Vamos lá. E agora essa questão da transitividade. Amadinho, a transitividade verbal, você vai prestar atenção como que transita o verbo no predicado. Se ele vai precisar de complemento ou não, tá bom? Então aqui, a classificação de um predicado depende diretamente do tipo do verbo que ele contém. Como assim, amadinha? Ao estudar os tipos de predicado, é necessário identificar a predicação dos verbos. O verbo, olha que a Amada está falando, é, sem dúvida, a palavra mais importante da oração. Se ele não há, sem ele não há oração. Ou seja, lembra lá quando a gente começou a estudar a sintaxe, quando falava frase, oração e período, que você fala assim, frase tem sentido completo. Oração é uma frase com verbo, beleza? Então, para ser oração é necessária a presença do verbo. Se não tiver verbo, não tem oração. E lá dentro do predicado, lá na parte do predicado, você vai encontrar vários tipos de verbo. Aí tem o verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação. Então, agora é o momento de você prestar atenção, largue a sua caneta e preste atenção, tá? Acompanhe lá comigo, não se assuste. Aí, verbo de ligação, relaciona o sujeito a uma característica pertencente, olha só, marca bem isso, a ele e expressa um estado, que pode ser permanente ou transitório, do sujeito localizado no predicado nominal. Então, olha só, estado transitório. Aqueles estudantes, olha só, andam desanimado com o campeonato. Então, aqui está indicando, o verbo aqui é o verbo de ligação. Aqui está indicando um estado transitório. Agora, outro estado transitório. A velha senhora estava curiosa. Olha aqui, estava curiosa. Mais uma aqui. E um estado permanente. Nós somos filhos de João. Eu sou filha de Afonso. E assim vai. Aí, então, é um estado permanente. Beleza? Aí eu vou falar assim, eu estou preocupado. Então, é um estado o quê? Transitório. Isso daqui vai passar. Eu sei que você vai aprender. Beleza? O verbo de ligação, amadinho, tá? Ele sempre vai ligar a uma característica, tá bom? Eu posso retirá-lo da oração e eu assim ainda vou continuar entendendo, beleza? Andam desanimado. Desanimada não é uma característica, é um estado? Curiosa não é uma característica? Permanente? Ou no caso, filhos de João também, né? Nós somos filhos de João, beleza? É um estado permanente de ser filho, beleza? Muito fácil. Vamos continuar aqui, o verbo de ligação. Ela estava linda, estava linda. Quem é que estava linda? Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Olha aqui, eu quero mostrar para vocês que esse linda aqui está relacionado a ela, tá bom? Os alunos andam animados ultimamente e o professor permanece atento. Então, andar e permanecer. Aí, eu tenho um verbo de ligação aqui, né, nesse primeiro quadro e vamos ver verbos significativos, aqueles verbos que não podem ser retirados da oração. Ela estava no casamento. Opa! Aqui não está indicando uma característica, sim um local, beleza? Um local, um lugar. Os alunos andam muito, opa, aqui está dizendo a intensidade, beleza?
Então, amadinho, o que você vai prestar atenção? Os professores permanecem na sala. Opa, aqui também tá indicando o quê? Lugar. Então, nesses dois aqui, ó, esses verbos que estão aqui são o quê? Significativos, eles são necessários para essa oração. Já aqui, eles são necessários, mas eu posso retirar, eu ainda continuo entendendo a oração, tá certo? Vamos lá. Temos aqui o seguinte, verbo de ação. Relaciona o sujeito a uma ação expressa no predicado. Olha só, verbo de ação. Olha só, o casal namorava no quintal. Ó, namorava. É uma ação. A velha senhora sorria atrás da porta. Sorrir também é uma ação. Mais outra aqui, ó. Olha só, mostrando para vocês. Quem que tá fazendo essa ação? São intransitivos os verbos que expressam ações que se limitam ao sujeito, sem envolver ou recair sobre um objeto. O que isso quer dizer? Verbo intransitivo tem sentido completo. Olha aqui para mim. Os intransitivos não vai precisar de complemento, amadinho. Ali eu tenho um adjunto adverbial que vai dar uma ideia de alguma circunstância. Por exemplo, Márcia saiu. Precisa dizer mais alguma coisa? Márcia saiu cedo. Esse cedo é um adjunto adverbial. Então, se eu parar no verbo, já passei informação. Belezinha? Verbo intransitivo. Certo? Vamos lá dar sequência aqui na nossa aula. O rapaz surpreendeu a moça. A moça segurava um bilhete. A jovem gostou da surpresa do rapaz. Presta atenção aqui, quando eu falo o rapaz surpreendeu, aí se eu parar assim, surpreendeu quem? A moça, olha só. Então, essa palavrinha aqui é um complemento verbal. Então, este verbo, ele é verbo transitivo, porque ele pede o complemento, tá? Quando o verbo ele não completa sozinho, então ele vai precisar de algo para completar o seu sentido. Quem é esse? É um complemento verbal, tá certo? Que eu vou chamá-lo de quê? De objeto direto, porque completou diretamente. Então, esse verbo é verbo transitivo direto, tá bom? A moça segurava o quê? Um bilhete. Então, esse segurava aqui também é verbo transitivo, tá bom? Um bilhete está completando o sentido de segurava. E o que nós temos aqui, né, dessa questão da terceira frase? Presta atenção, amadinho. Todos os dois exemplos eu falei que são transitivos direto. Olha o segundo. A jovem gostou da surpresa do rapaz. O jovem gostou. Gostou de quê? Opa! Veio um Dzinho aí, uma preposição. Ele é verbo transitivo, mas só que para completar o sentido, precisou de um auxílio de uma preposição, tá certo? Quando não vem auxiliado com preposição, eu vou chamar que ele é verbo transitivo indireto, porque veio acompanhado da preposição aqui, ó, tá certo? São transitivos os verbos que enunciam ações que recaem sobre algum objeto, envolvendo outro ou outros elementos, tá certo? Então, eu tenho verbo transitivo direto, sem preposição, e verbo transitivo indireto, com preposição. Olha só, bonitinho aí, ó, para vocês, ó. Com a preposição, objeto direto. Sem preposição, objeto direto. Fácil, né? Vamos lá, amadinhos. Tome nota aqui, meu querido. Temos o seguinte. De onde vem a palavra transitivo, amado? O termo deriva do latim transitare, que significa andar, passar de um lugar para o outro. Tome nota aí, ó. Escrevi, e o quê? Um poema, olha só. Então, aqui a transitividade aqui, ó, o complemento verbal, aqui, objeto direto, um poema, tá bom? Vamos mais aqui, ó. Agora tem o verbo bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Que algumas gramáticas vão trazer assim,
verbo transitivo direto e indireto, porque vão exigir dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição. Vamos entender neste exemplo. O rapaz declarou o quê? Ó, seu amor. Para quem? Para a moça. Então, o verbo declarar, ele está pedindo dois complementos. Ó, o primeiro veio sem preposição. O segundo com a preposição. Então, eu vou chamar de quê? Bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo, né? Olha só, enuncia a ação que, sendo executada pelo sujeito, recai sobre dois objetos ao mesmo tempo. Um com preposição e outro sem. Fácil, né? Muito bem. Vamos lá aqui, ó. A moça sorriu. Opa, precisa de alguma coisa? Se eu parar aqui no sorrir, tá completo? Opa, tá sentido completo? Passou a mensagem? Então, intransitivo. A moça sorriu para o rapaz. Presta atenção aqui, ó. Sorriu para o rapaz, eu tenho um verbo transitivo, tá bom? A moça está na praça, intransitivo. A moça está feliz, ó, verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que eu posso retirar, a moça feliz. Continua entendendo a frase. E fala do estado do sujeito, beleza? Olha só, amadinho, aqui, ó, fácil para você facilitar aqui, para facilitar o entendimento. Verbos significativo serão transitivo e o intransitivo. Presta atenção. Aí o verbo de ligação vai dizer o quê? Estado, tá bom? Vai indicar estado. E o verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo. Então, eu tenho aqui o estar, né? Que ele pode ser tanto de ligação quanto intransitivo, tá bom? Esses verbos aí. Mas só que você tem que prestar atenção. Se ele estiver perto de adjunto adverbial, vai ser intransitivo. Se ele estiver perto de uma característica de um estado, ele vai ser de ligação, tá bom? E os verbos transitivos, ele pode ser o quê? Direto, sem preposição. Olha só, o verbo amar. João ama Maria. João ama quem? Maria, então direto. E ele pode ser indireto também, com preposição. Ó, João obedeceu ao seu avô. Pronto, ao, né? Quem obedece a alguém. E o bitransitivo é o transitivo direto e indireto. O que nós temos aqui? Vamos trocar a canetinha. Ó, pede dois complementos, né? José enviou uma carta para sua amada. Pronto, tá aí, ó. Dois complementos. Um com preposição e outro sem preposição. Fechou, né? Então, amadinho, vamos praticar? Vamos lá, então. Aqui para vocês, todas as orações a seguir apresentam o predicado verbo nominal. Opa, vai ter uma ação e um estado no predicado, tá bom? Exceto, onde não tem nem ação nem estado ao mesmo tempo, amadinho. Presta atenção. Todas as orações a seguir apresentam o predicado verbo nominal. Exceto onde não tem verbo nominal. Então, o menino voltou machucado. Aqui é a ação, aqui é o estado. Então, essa daqui é. Cansado, os jogadores deixaram o campo. Ó, deixaram a ação e cansado é como estavam os jogadores. Então, eu tenho também. Chamavam-lhe de covarde. Ação e, olha só, de covarde estado. Assistir ao espetáculo felizes. Clarice e Carolina, ó, estado e assistiram, ação, presta atenção. Então, olha só, a única que não tem a ação é na letra E, ó, era medrosa aquela menina, olha só tem o quê? Estado, então por isso que a resposta é a letra E, belezinha? Vamos para a segunda aqui, ó.
Qual das frases abaixo temos um predicado nominal? Ó, nominal vai falar do estado, verbo de ligação e, quem mais, amadinho? Predicativo do sujeito. Alice chegou cansada ao trabalho. Ó, chegou é ação, então, e aqui é o estado. Então, aqui seria verbo nominal, mas vamos direto. Jonas e Fernanda caminharam muito hoje. Aqui só tem, ó, ação, predicado verbal. Luiz e Ayla estão fazendo torta. Aqui eu tenho uma locução verbal indicando o quê? Uma ação, predicado verbal. Vitória chegou ofegante à aula. Ação, estado, predicado verbo nominal. Alan continua ansioso comigo. Olha só, onde que está, amadinho? Olha só, onde que está o predicado nominal? Eu tenho aqui, ó, Alan continua ansioso comigo, certinho? Muito bem. E agora, para finalizar essa parte, vamos dar sequência ao quê? A hora de produzir, trabalhando o gênero. O que você vai fazer, amadinho? Vamos lá. Você, amado, vai fazer um mapa mental sobre o conteúdo estudado. Qual o conteúdo estudado hoje? Os tipos de predicado. Lá vai eu com o tipo de sujeito. Tipo de predicado. Então, você vai fazer seu mapa mental maravilhoso, vai usar linhas retas, curvas, várias cores, beleza? Você vai caprichar. Esse mapa mental vai facilitar o seu entendimento do conteúdo, tá bom? E depois de deixar lindo, maravilhoso, você vai anexar ao seu portfólio, beleza? Que eu estou curiosa para vê-lo, tá certo? E só para finalizar para vocês, para recordar. Para ser predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Para ser predicado verbal, eu tenho um verbo que indica uma ação. Isso! O verbo pode ser intransitivo ou transitivo. Beleza, professora? Para ser predicado verbo nominal, eu vou dois núcleos, ação, outro estado. Belezinha? Rápido. Márcia chegou. Ação. Então, predicado verbal. Márcia chegou cansada. Opa, dois núcleos. Predicado verbo nominal. Márcia está feliz. Então, predicado o quê? Nominal. Não é fácil? Então tá, amadinho. Por aqui, encerro a nossa aula. E aguardo vocês lá na nossa revisão. Bye!